recados? Amém? Entendidos? Glória a Deus. Nós vamos se comportar da melhor maneira, porque nós somos o quê? Príncipes e princesas do Senhor. Amém? Você que precisa de qualquer auxílio, qualquer coisa, procure o seu líder de rede, procure o seu pastor e ele vai te orientar. Amém? Eu quero convidar uma mulher maravilhosa, uma mulher toda linda, com coração disponível para o Senhor, no coração, a vida. Ela é uma mulher do altar e ela vai trazer uma palavra diferenciada à sua vida nessa manhã. Amém? A pastora Esther, a nossa líder estadual, uma mulher que eu amo de paixão, tenho uma aliança há anos com ela e quero permanecer nessa aliança. Amém? Glória a Deus. Estenda suas mãos em direção a ela, vamos orar. Pai, nós te louvamos pela vida da pastora Esther. Usa ela, usa a tua boca, que ela seja uma boca profética nesse lugar, que desse lugar onde ela está, os teus rios fluam, Senhor, sobre a vida dela, que a autoridade que o Senhor já depositou seja estabelecida em palavras nesse lugar. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a mente cativa, Senhor, e que o nosso foco, a nossa atenção esteja na tua palavra nesse momento, Pai. Seja bem-vindo, continua conosco, Espírito Santo. Amém? Você pode dar um aplauso pela vida dela? Graças, amém, jovem? Amém. Peraí. Não, vou só entrar de novo. Graças, jovem, avivamento! A gente é jovem, tem que ter, mais animação nisso aí, vamos movimentar. Daqui a pouco eu chamo o pessoal do Ministério de Dança para alongar com vocês. Amém? Alongar agora? Não sei que horas são, mas tá de top para fazer um alongamento. Amém. Então, como a professora Thay estava, ali me apresentou, sou a pastora Esther. Hoje, junto com meu marido, o pastor Anderson, a gente lidera o Jump Estadual aqui em Santa Catarina. Nós somos pastores da nossa rede de jovens local, a Network. A Network! Isso aí, amém. Também lidero o Ministério de Dança da nossa igreja local. Não precisa gritar. Sou filha da apóstola Patrícia e do apóstolo Luiz Carlos, né? E estou há muito tempo na igreja. Nasci em berço cristão, tive meu encontro com Deus na minha adolescência, tomei a minha decisão de servir a Cristo na minha adolescência. Faz um tempo isso, né? Bem pouquinho, gente, porque assim, eu sou jovem, tá? Novinha, né, meninas? Isso aí, obrigada. Então, assim, não faz muito tempo, a minha adolescência, pertinho. E foi na minha adolescência que eu tomei a minha decisão de servir a Jesus, que eu entendi. Porque eu cresci sendo ensinada, né? Eu cresci em berço cristão, meus pais já eram pastores, então sendo ensinada sobre a palavra, sobre o servir. Mas foi na minha adolescência que eu compreendi quem era Jesus. E aí eu decidi servir a Ele. E aí foi quando eu comecei a ter experiências com Deus. O tema da nossa ministração de agora de manhã é Agora ou Nunca. E o nosso texto base vai ser lá em Efésios 5, ok? Depois a gente vai estar lendo ele, mas só para se você quiser anotar. O nosso texto base vai estar lá em Efésios 5. Quantos aqui tem entre 10 a 15 anos? Não na igreja, né? Idade. Eu não levantaria a mão também. Amém. Quem tem de 15 a 20? Amém. De 20 a 25? Agora de 25 a 30 mais. Glória a Deus! E tem também os abaixo de 10, né? Tem alguns que tem menos de 10, acredito. Olha, isso aí. Então, temos várias idades aqui. Vários níveis de experiência na vida.
né? Mas, independente da nossa idade, em algum momento, todos nós fomos alcançados por Deus. Amém? Você já foi alcançado por Deus? Amém. Você já se tornou filho de Deus? Amém. Glória a Deus. Então agora nós vamos ler lá em Efésios 5, do 1 ao 20. Amém. Efésios capítulo 5, versículo do 1 ao 20. Diz o seguinte: portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto, podeis estar bem certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Pois no passado eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem as escondidas. Mas todas essas atitudes sendo... Só um pouquinho? Que abriu aqui Mas todas essas atitudes sendo condenadas manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna visível diante da luz. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Amém? Amém. Glória a Deus. Portanto, estai atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, nós fomos alcançados, fomos salvos e fomos adotados, não é verdade? Então, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Pensa lá, em algum momento da sua caminhada, você não era nada, só pra gente deixar claro que antes de Jesus não era nada, a gente não é merecedor, né? A gente fazia um monte de besteirinha, mas Deus, há muito tempo atrás, já tinha entregado o Filho dele por mim, por você, para morrer naquela cruz, uma morte de dor, sacrifício por mim, por você. Vamos sempre lembrar disso, né, galera? Tem uma coisa que a gente não pode esquecer: não é horário do jogo de futebol, não é o episódio que vai passar no dorama, na série, ou qual é o filme que está lançando, mas uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que Deus entregou o Filho dele para morrer numa cruz em nosso lugar, mesmo sem a gente merecer. Amém? Amém. Ok. Então, fazendo isso, a partir do momento que nós somos salvos, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Então pensa só, você não era nada e agora você é co-herdeiro como filho do Rei dos Reis. Você é filho de Deus. Glória a Deus. E agora então ele nos chama para sermos imitadores dele, né? Como a gente lê ali no primeiro versículo de Efésios 5. E ser imitador de
Nossa, que tarefa, que missão, né? A gente não vai subir aqui e dizer para você, jovem, que, gente, é facinho, é moleza. Você não precisa abrir mão de nada. Continua assim vivendo do jeito que você tá, mas é só você vir na igreja, na célula e tá tudo certo. Né? Você não vai passar por tentação na escola, você não vai passar por problema em casa ou no serviço, ó, vai ser tudo mamão com açúcar, como diria o meu aluno. Vai ser tudo tranquilo, facinho. Não, ninguém aqui vai tentar pregar essa peça em você. Não vai. Porque a própria palavra de Deus diz que no mundo a gente teria aflições. Mas tem de bom ânimo, porque aquele que está em nós já venceu o mundo. O nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos adotou e nos fez co-herdeiros com Cristo Jesus, ele já venceu o mundo. Então, sim, nós vamos passar por dificuldades nessa terra. Porque aqui não é nem o nosso lar. Um dia Jesus vai voltar para nos buscar e aí nós finalmente estaremos em casa. Aqui é só passageiro. Mas nós vamos passar por situações e por momentos difíceis aqui na terra. Mas nós recebemos essa missão de sermos imitadores de Deus. De imitar a Ele. E, gente, Deus é amor, Deus é bom, Deus é justiça, e tudo isso está na Bíblia. Só você ler, você vai achar. Deus é isso. Agora, tem imoralidade no meio de Deus? Deus, em algum momento, ele é imoral? Vamos lá, juventude, pode responder. Deus, em algum momento, ele é imoral? Não. Amém. Glória a Deus. Ele é mau? Não. Ele faz mal às pessoas? Não. Glória a Deus. Né? Não vamos confundir o não de Deus com fazer mal, ok? Ele não nos mima. Muitas vezes a gente acaba confundindo o não de Deus com, ele é mau comigo. Não, ele só não cria filhos mimados. É diferente. Então, Deus não é mau. Deus é justiça. Então, quando nós recebemos essa tarefa de ser imitadores dele, nós precisamos ser cada vez mais parecidos com ele. E aí vem essa parte que é meio difícil, né? Porque no mundo que nós vivemos, existe muita imoralidade. Existe muito mal. Existe muita maldade. E nós vivemos aqui hoje. É com as pessoas que nós convivemos, que nós estamos diariamente nas escolas, nos trabalhos, até mesmo em casa, porque ainda nem todos têm toda a sua família convertida ao Senhor, né? Então, nós vivemos nesse mundo, nas faculdades, nós estamos aqui, nós estamos sujeitos a passar por situações assim. Só que muitas e muitas vezes nós nos deixamos ser corrompidos pelo pecado. Nós nos deixamos ser corrompidos pela imoralidade. Porque também não vamos mentir que não tem coisas imorais que são muito agradáveis de ver e de ouvir. Não vamos fingir. A gente está aqui lidando com jovem, com adolescente, né? Hoje eu estou um pouquinho mais velha, mas eu já fui adolescente. E eu ainda lembro. Eu lembro como é que era a vida na escola. Eu lembro como não era fácil. Eu lembro como vinha situações, propostas para que a gente se desviasse daqueles princípios que a gente disse que queria seguir quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E amém. E tem situações que nós passamos na escola, que nós passamos no nosso serviço. Vou falar um pouquinho da escola para pegar agora os mais novos, tá? Quando a gente vai pro serviço. E tem situações que nós passamos que é muito, muito difícil a gente dizer não. É muito, muito difícil a gente se afastar disso. Porque é muito fácil quando a gente está ali no meio com um monte de pessoas falando piadas imorais, a gente rir. E aí a gente lembrar de uma que a gente ouviu e a gente soltar porque era bem. Às vezes nem sai, mas meu Deus. Mas, né? Às vezes sai. E. Obrigada. Deu para ouvir?
bem até agora? Amém. Voz de gasguita. Tá tudo certo. Né? E então é muito fácil a gente estar lá numa roda na escola e estar falando mal dos outros. Às vezes nem na escola, né, gente? Eu vou ficar só na escola, para não dizer que na igreja também. Mas às vezes é muito fácil estar lá na escola, cheio de pessoas que ainda não são filhos de Deus, tá lá falando mal dos outros. Tá lá falando besteira. Tá lá falando sobre pornografia. Tá lá falando várias inúmeras imoralidades. Que de 10 palavras que fala, 11 foi um palavrão. Hoje tem palavrão que eu não penso que aqui não existia na minha época. A coisa tá ficando mais evoluída. Tá aumentando. Mas também nem quero conhecer, deixa assim. E essa semana eu estava conversando com algumas meninas, discípulas da nossa rede. E na minha época de adolescente, pouco tempo atrás, uma dificuldade muito grande para mim eram as palavras morais, eram os palavrões. E, gente, assim, eu cresci num lar cristão, se falasse um palavrão dentro de casa, a minha mãe não precisava fazer nada. Ela só fazia assim, ó. E olhava, né? Porque ele olhava, que mãe, assim, que o olho dela é claro, mas ele é desse tamanho, sei lá, acho que já pensa. Perdão, desculpa. Porque a gente tinha respeito, né? Mas, assim, então a gente não aprendia em casa. Isso não era falado em casa. Mas lá na escola era o tempo todo, e não sei o que, não sei o que lá. E teve uma época que se tornou muito difícil para mim e eu me deixei contaminar com essas palavras. Isso tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, gente, tudo a ver. Tudo a ver. Porque o que tem que sair da minha boca não são palavras imorais. Não são palavras para ofender o meu próximo. Palavras que chegam a agredir os ouvidos. O que tem que sair da minha boca é palavra de Deus, palavra de vida. É palavra que profetize sobre a vida das pessoas. Mas hoje é tão mais fácil a gente ouvir um jovem xingando. Mas tu fala com um jovem profetizar, ele vai dizer o quê? É uma pizza? É um sabor novo? Porque a gente está se deixando contaminar por aquilo que está lá fora. A gente está se deixando ser alcançado e ser feito igual. Mas o nosso agora não é mais isso. Essa não é mais a nossa vida. Esse era o nosso antes. Agora a gente não pode mais ser assim. Nós precisamos mudar e ser parecidos com Cristo. Nós temos que ser imitadores dele. Porque está cheio de gente errada no mundo. Então eu não posso mais falar com ninguém. Não, meu amado, mas você precisa ser diferença para você poder chegar nesse outro jovem e levar Jesus para ele. Porque se você não vive palavra de Deus, o que você vai levar para o jovem que está lá fora todo lascado? O jovem que está com a família destruída, ele quer ter família restaurada também. A gente viu aqui um vídeo antes falando, né? Tem um filme que era sobre isso. O mundo lá fora, ele está sedento, ele está procurando por alguma coisa, porque eles estão cansados de ter família destruída, vida destruída. Quantos jovens tentando se matar, e se matar não é só cortar pulso. Mas cada vez que um jovem se afunda mais nas drogas, ele também está tentando se matar, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele não vê saída, ele não vê uma luz no fim do túnel. E jovem, nós somos igreja. Nós temos que ser essa luz e mostrar para eles essa direção. Nós não estamos nos deixando contaminar. Nós estamos deixando ser alcançados por esse pecado, serem engordados por esse pecado. E aí, se a gente fazer uma filinha com crente e com não cristão, com cristão e com não cristão, não sabe a diferença. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser essa diferença. Ali fala que nós devemos andar com Cristo, como Cristo andava. Andar com o Pai. Ele andava em santidade. Ele andava em amor. Jesus era filho de Deus e ainda assim ele orava. Ele ia conversar com o Pai dele. Ele buscava mais do Pai, ter mais relacionamento com o Pai, para que ele pudesse ensinar para os discípulos.
tem que buscar em oração. Fechar a porta do meu quarto. A gente fecha a porta do quarto para fazer tanta besteira, jovem. Fecha a porta do quarto para ir orar. Bota o louvor, vai ler a palavra. Eu sei como às vezes é difícil. Eu sei que se a gente deixar a nossa carne falar mais alto, a gente não vai conseguir. A gente vai passar o dia inteiro assim, eu acordei, eu tenho que ir para o trabalho, agora eu tenho que ir para a escola, aí eu chego para almoçar e é corrida, eu tenho que comer e tirar um soninho, senão eu durmo à tarde, eu vou na escola, no trabalho, e aí chega de noite, eu tenho talvez os compromissos da igreja, talvez nenhum compromisso da igreja, mas eu tenho outras coisas para fazer, eu tenho que me atualizar no vírus do Instagram, né? Eu tenho que me atualizar no TikTok. Gente, nada contra a rede social, mas é quando a gente faz da rede social a nossa vida e tem muita coisa errada. Mas é mais com a gente do que com a própria rede. E a gente fica botando desculpa pra gente não fazer. E muitas vezes eu até faço isso também, irmão. Não sou perfeita. Também erro, também falho. Tem dia que eu dou mais força pra minha carne do que pro meu espírito. Mas nós precisamos buscar cada vez mais intimidade com Deus. Buscar cada vez mais ser parecidos com Ele. Buscar se afastar da imoralidade que o mundo está nos oferecendo. Para que a gente não fique contaminado. Para que a gente possa se revestir de Cristo. Para que quando a gente chegar no mundo, a gente possa contaminar eles. Eu preciso de 2 jovens. Menino, menina, tanto faz. Só preciso de 2. Vamos lá! Pode vir aqui na frente. Os 2 que levantaram. Foi. Um menino e uma menina. Pode vir. Pode vir, pode vir, pode vir. Segura um pouquinho pra mim, tá? Daqui a pouco eu começo a fazer. Fique aí comigo. Por enquanto fica só aí, que já vai chegar a hora de vocês. E nós precisamos, então, buscar ter intimidade com Deus. Buscar ser cada vez mais íntimo com Deus. E agora, como é que eu tô falando? O Natan, ele vai pegar essa fita e vai dar uma enroladinha nessa bolinha com essa fita. Por favor. Isso, dá uma enroladinha. E aí nós precisamos orar. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar a palavra de Deus. Entrar no nosso quarto, ler a Bíblia. Tá bom. E aí, se a gente vai entrando... Eu prometi para os meus discípulos, né? Rolou. Isso. A gente vai entrando, vai começar a ler a palavra. Só que aí... Como é que é o nome, amor? Ana Flávia. Tá bom, por favor? Ana Flávia, tenta tirar um papelzinho pra gente, por favor. Se a gente entra uma vez na semana para orar, né? Se a gente às vezes lembra quando está olhando lá o Rios e viu uma mensagem, opa, hoje eu tenho que orar. A gente não vai estar bem revestido da palavra do Senhor. A gente não vai estar bem revestido da presença do Senhor. E qualquer influência de fora que vem na nossa vida, levanta a bolinha, não levanta a fita, vai ser fácil de tirar. Vai ser fácil de te alcançar. Foi rapidinho para ela tirar a fita. Olha, eu vou ver a bolinha preta. Agora tá com o pano na fita. Mas quanto mais a gente busca, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, quanto mais intimidade a gente tem com o Senhor, a gente vai ficando mais forte. E não é a nossa carne, mas é o nosso espírito. Nós vamos ficando mais forte. E quando a tentação vir, quando o pecado vir, quando vir a influência na sua escola, quando vir a influência no seu trabalho, na sua faculdade, quando vir as palavras contrárias, quando vir as palavras contrárias, quando o pecado vir, quando te oferecerem para ficar, quando te oferecerem para usar droga, quando te apresentarem um vídeo novo de pornografia, quando te oferecerem para mentir, quando te oferecerem para fazer qualquer coisa, você vai estar firmado na palavra, revestido no Senhor, você vai estar forte, e aí vai parar. E aí, o pecado ele vai vir, a bolinha bem protegidinha aqui, né? E ela vai passar um bom tempo tentando tirar essa fita. Porque a gente vai estar bem revestido. Pode começar a dar, se conseguir. E a gente vai estar bem revestido. Só que ainda assim, irmão, mesmo que a gente ore e leia a Bíblia, que a gente busque, que a gente se fortaleça no Espírito, que a gente... Se a gente parar... O pecado vai conseguir. Ele vai. De pouquinho em pouquinho ele vai tirando a fita. E aí
a gente vai ser alcançado pelo pecado. Mas aí ele não parou de orar, não tem problema, vamos pegar. Ele continua orando, ele continua se revestindo. E se ele continuar fazendo isso daqui até a eternidade, até a hora que o Senhor Jesus voltar para nos buscar, o pecado não vai alcançar ele. Só que ele precisa estar fortalecido no Senhor Jesus. Amém. Fechando. Glória a Deus. Pode sentar. Muito obrigada. Foi quase metade do vídeo. Nós precisamos estar revestidos pela palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra que a gente lê naquela Bíblia, que a gente escuta no domingo, né? Naquele livro que a gente fica aberto em uns salmos na nossa casa. A gente precisa conhecer, a gente precisa orar, ter intimidade com o Pai. E aí, quando o pecado vir, quando a tentação vier, você vai estar revestido. E mesmo que às vezes dê vontade de você dizer sim, o Espírito Santo vai dizer: não, filha, eu sou contigo, eu te fortaleço. Vem, volta. Vem, vamos. Gente, a nossa caminhada, ela precisa ser diferente. Não dá pra gente viver o agora de Deus amanhã. Não dá pra gente ficar empurrando pra amanhã, pra depois e pra depois. Amanhã eu vou ser diferente, né? Segunda-feira eu começo a dieta. Não dá. Segunda-feira eu começo a buscar, segunda-feira eu começo a orar. Não dá. A gente tem que viver o agora. Porque se a gente não viver agora, a gente vai viver nunca mais. Nós precisamos ser essa geração que vai fazer com que os céus invadam a terra. Impactante essa frase, né? O céu invadia a terra. Muito legal, um impacto muito bonito. O que você está fazendo para o céu invadir a terra? O que você está vivendo para o céu invadir a terra? Lá em Esther, não sei porque eu gosto muito do livro de Esther, a gente vê uma menina que teve que ir para o palácio, que ela passou um bom tempo se preparando para poder o rei passar por ela e dizer assim: bonita, gostei, essa aí é top. Mas assim, gente, ela teve que se preparar mesmo. Muitos banhos, muitos perfumes, não foi 1 ou 2 dias, né? Ela se preparou para poder só entrar para o rei olhar até ele com várias outras candidatas e ele escolher ela. E aí ela virou rainha. E ela não podia nem revelar qual era a descendência dela, de verdade. E aí quando chegou o tempo que Esther teria que lutar pelo seu povo, porque o seu povo estava sendo condenado, o que Esther fez? Esther se preparou. Esther pegou, mandou avisar: manda o povo fazer jejum. Manda o povo fazer jejum e orar, que eu vou fazer daqui e eu vou entrar na presença do rei sem ser convidada. Porque só para você entender o impacto disso, naquela época ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado pelo rei. Porque se entrasse e o rei não estendesse o cetro dele, vai com Deus. Foi. E Esther se preparou. E Esther se consagrou, orou e jejuou para poder entrar na presença do rei. E ele estendeu o cetro para ela. Para que ela pudesse fazer um convite para ele de ir comer. Chamou para um lanche. E nós queremos entrar na presença do rei, mas a gente nunca se prepara. A gente quer que o céu desça, mas a gente não se prepara. A gente quer viver o sobrenatural, mas a gente não está fazendo nem o natural como juventude. Jovens, a gente precisa despertar. A gente precisa acordar. Não dá para ficar esperando, olhando para os rios e olhando para os vídeos e dizendo: eu quero viver isso também.
para que a gente possa viver aquilo que o Senhor quer agora, para que os céus possam invadir a terra agora. Nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos ser uma geração que sabe fazer distinção entre o bem e o mal, entre o puro e o impuro, porque a gente está se deixando enganar. Lá em Ezequiel 44, 23 vai falar sobre isso. Não vou ler o texto agora, se quiser, anota aí e lê depois. Nós precisamos saber diferenciar entre o puro e o impuro. Porque está a gente aí como jovem fazendo impuro e dizendo que é puro, que não tem problema, está tudo bem, está tudo certo, eu estou feliz, eu gosto. A Bíblia nunca falou que seria sobre o que eu gosto. É sobre o que Ele gosta. É sobre o que Ele quer. E o que Ele quer me deixa feliz. Mesmo que muitas vezes a gente não entenda o que Ele quer. Mas o que Ele quer tem que ser aquilo que me deixa feliz. Tem que ser aquilo que alegra o meu coração. Juventude, nós precisamos ansiar pelas coisas do reino. E na sua rede de jovens tem que gerar expectativa. E na sua célula tem que gerar expectativa. O seu culto tem que ser o melhor culto. Porque você tem que fazer com que ele seja o melhor culto. Não vai ser o louvor da tua igreja. Não vai ser o teu pastor. Nem teu líder. Vai ser você. Eu não posso ir para a casa do Senhor esperando que o que acontece aqui faça um milagre na minha vida. Eu tenho que buscar, eu tenho que orar, eu tenho que ter intimidade com Deus, relacionamento. A gente está querendo relacionamento com tanta coisa, intimidade com tanta coisa, mas com o nosso Pai que nos salvou, a gente evita. A gente foge. Nós precisamos viver o agora de Deus. Não dá para deixar para amanhã. Não dá para deixar, amado, e continuar empurrando com a barriga e dizendo, não, eu vou fazer amanhã eu vou ser a diferença. Amanhã eu vou mudar na minha escola, amanhã eu vou mudar na minha casa, amanhã eu vou mudar no meu emprego, amanhã alguém vai ver que eu sou crente. Mas hoje não. Hoje está confortável do jeito que está. Não fica no confortável, não. Porque nós não fomos feitos para ficar no confortável. Nós somos feitos para viver aquilo extraordinário de Deus. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas você precisa buscar isso. Você precisa querer isso. Seu coração precisa queimar por isso. Agora a gente não pode mais se contaminar com aquilo que está no mundo. Nós precisamos ser diferentes, porque nós não pertencemos mais ao mundo, mas nós pertencemos ao Pai. Você não pertence mais ao mundo. Você pertence a Deus. Um Deus que te ama assim, um Deus que, olha, deu o filho dele por você. Se alguém te ama mais do que isso, me apresenta. Ele deu o filho dele por você. Você só precisa entender que você pertence a Ele. Entender que você é dele também. Nós precisamos estar atentos com o nosso proceder. Nós precisamos estar atentos com aquilo que nós fazemos, com a nossa busca. A nossa busca precisa ser pela vontade do nosso Pai. A nossa busca diária tem que ser para viver a vontade dele. Por mais que nós tenhamos as nossas vontades, pega ela. Olha, vou ensinar. Pega a sua vontade, junta toda ela, junta bastante, amassa bastante, faz uma bolinha e joga no lixo. Porque você precisa viver a vontade do Pai. E às vezes a vontade do Pai vai ser a tua vontade. Mas se ela não for a tua vontade, é a vontade dele, que é bem melhor do que a sua, que a minha. Semana passada, para encerrar, eu prometo. Meu Deus, eu vou encerrar mesmo. Semana passada, ou retrasada, agora eu me perdi nas datas, a gente fez
fez no nosso investimento com a pastora Amanda fez com a gente, na verdade, uma brincadeira. Ela fez um amigo de oração. Líderes já peguem a ideia porque é muito legal. Vou falar. E aí, era um sorteio com o nosso grupo de investimento, no caso, e quem tu pegasse ali naquele sorteio, tu tinha que orar por aquela pessoa durante uma semana. Eu acho que foi 2 semanas mais ou menos que deu o nosso tempo. E aí, tinha que orar e no final tu tinha que se revelar para essa pessoa. Só que podia ser tipo de formas misteriosas, né? Podia ser com um presente, podia ser com uma visita, com um café. Tu tinha que se revelar para essa pessoa. E aí, eu peguei a pessoa que me pegou. E eu e essa pessoa, a gente tem uma coisa em comum, uma história com tomate. Não vou explicar ela toda, mas a gente tem uma história com tomate. Então sempre que a gente se vê, a gente fala que vai dar tomate uma para outra, que tem que ter tomate nas nossas reuniões, e é isso. E aí quando ela depois falando comigo, que ela foi comprar uma flor para poder me dar, quando ela foi se revelar no amigo secreto, no amigo de oração, ela pediu um pezinho de tomate cereja na floricultura, só que não tinha. E aí ela pegou então um pezinho de pimenteira, que ela queria enfeite. De verdade, mas é pra bonito, né? Não é pra comer. E ela me mandou, eu recebi coisinha mais linda, vai de fotinho, maravilhosa. E eu recebi na terça, na sexta-feira eu fui molhar ela, porque eu sou uma pessoa que cuida muito bem de plantas, né? Quase uma semana depois eu lembrei que eu tinha que molhar a planta. E eu aprendi agora que eu tenho que tirar ela do pacotinho. Tá tudo certo, gente. Meu marido sabe fazer essas coisas. Tá vendo que ele não espera que a planta vá sobreviver durante muito tempo. E aí, na sexta-feira, eu fui molhar a plantinha e eu dei uma abridinha assim no papel e tinha um negocinho vermelho caído lá. E aí eu fui mexer, fui tirar e era um tomate. E eu mandei uma mensagem para essa minha amiga e eu perguntei, tu pedisse lá na floricultura para botar mais alguma coisa nesse presente, além do chocolatinho que me mandou e da florzinha? Ela disse, não, eu queria ser, o pezinho de tomate, mas ela não tinha, então eu mandei essa aí, mas era isso. Eu disse, então eu quero te dizer que Deus fez nascer um tomate na minha pimenteira. E aí não importa se foi alguém da floricultura que botou, se no caminho de alguma forma essa pimenteira passou perto de uma fruteira e apareceu um tomate cereja dentro da minha pimenteira. Mas surgiu aquele tomate na minha pimenteira. E pode parecer muito bobagem, né? Nada a ver um tomate na pimenteira. Mas muitas vezes era uma coisinha assim boba que o Senhor quer dizer para ti que Ele quer fazer nascer um tomate na sua pimenteira, se é isso que você precisa. Ele quer fazer florescer coisas que são impossíveis de florescer na sua vida. Coisas que você achava que era impossível, que você não ia ter, que muitas vezes durante a sua caminhada você perdeu a fé de que você iria alcançar, de que você iria viver isso, e você achou, não, isso não é para mim, é só para os outros. Mas Deus é um Deus que pode fazer nascer, que pode fazer aparecer um tomate no meio da terra. Só que para isso você precisa viver o agora. Só que para isso você precisa se entregar de verdade para o Senhor. Não dá mais para ficar enrolando, jovem. Não dá mais para você ficar empurrando isso para frente. Para que você possa colher aquilo que o Senhor tem para sua vida, você precisa mudar. Você precisa de transformação. Você precisa buscar. Esther, eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Então faça o seu melhor para Deus nessa terra. Mas jovem, isso vem de você. É a sua iniciativa. Ele já fez tudo que era necessário. Ele não tem que fazer mais absolutamente nada. Tudo depende de você e é individual. Não depende do seu irmão, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa. Só depende de você. Não depende do seu líder. Depende de você. Quero te convidar agora, jovem, a ficar de pé. Eu quero te dizer, jovem, que é agora ou nunca.
Você quer ver o céu invadir a terra? Você quer ver o céu invadir a terra? Você quer viver o avivamento do Senhor? Você quer viver o sobrenatural de Deus? Quer viver maravilhas e sinais? Quer ver os prodígios acontecendo? Se posicione, jovem. Seja, faça, busque, ore, se entregue. Esquece quem está do lado. Se é preciso se jogar no chão, se joga no chão. Se é preciso chorar e borra toda a maquiagem, chora e borra a maquiagem mesmo. Tem pia lá embaixo para lavar o rosto depois. Mas não fica vivendo no mesmo. Faz o que é necessário. Se posicione. Decida. É hoje ou é nunca mais? Você quer viver na presença do Senhor? É hoje, é agora ou é nunca mais? Vai esperar o próximo jump? Vai esperar o próximo retiro? A próxima rede, o próximo culto? Não, jovem, é hoje. Você só precisa se posicionar. Eu te convido você a falar com Deus nesse momento. Eu te convido a orar, a colocar para Ele, a falar com Ele, com sinceridade, com coração. Esquece o louvor.